Bom dia, hoje é terça-feira, dia 6 de julho, dia de matemática. Como a gente tem 2 dias de matemática, eu vou fazer assim com vocês, tá bom? Vamos combinar assim? Como matemática é mais difícil, por isso até que eu botei 2 dias para matemática, que além de ter muitos conteúdos, é mais difícil. A gente precisa ficar revendo os conteúdos até a gente conseguir aprender. Eu vou fazer assim. Na terça-feira eu vou seguir com os conteúdos da apostila normal e na sexta eu vou fazer a fixação dos conteúdos que eu dei. Então essa semana eu vou na terça-feira dar continuidade à matéria. As próximas que vão vir são muito fáceis. E na sexta-feira eu vou dar medida de comprimento, vou revisar com vocês as medidas de comprimento e vou dar a folhinha para vocês fazerem os exercícios fora da apostila, tá bom? Então vamos combinar assim. Terça-feira eu continuo com a apostila, conteúdos novos. Sexta-feira eu faço a fixação. Nessa sexta-feira eu já dei fixação de medidas de tempo. E nessa sexta eu vou fazer a fixação de medidas de comprimento. Mas lembrando que quando a gente voltar, a gente vai rever todos esses conteúdos de novo, tá ok? Então peguem a sua apostila de vocês, abram na página 115 de matemática. Peguem aí. Medidas de temperatura. Abram aí 115. São muitas as situações que usamos medidas de temperatura. Qual é a previsão para a medida da temperatura hoje? Será que ela está com febre? O frango deve ser assado a que medida de temperatura? Para medir a temperatura, usamos a unidade de medida, o grau Celsius, que é representado com essa letra C aqui, com essa bolinha em cima. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro, esse que está aqui, que é o termômetro. Esse aqui é um termômetro digital. Tem uns que nem são assim, são uns que mais antigos, mas esse aqui é um termômetro digital que mede a nossa temperatura para ver se a gente está com febre, se não está. Na página 116, espaço pesquisa, responda em seu caderno. As medidas de temperatura são mais altas no verão ou no inverno? Fácil, né, gente? Verão é muito calor, inverno é frio. B. Quando uma medida de temperatura passa de 14 graus Celsius para 41 graus Celsius, dizemos que ela subiu ou baixou? Quantos graus Celsius? Então, vocês vão... Se tá 14, foi para 41, aumentou ou diminuiu? Fácil, né, gente? E de quantos graus Celsius? Tem que fazer a continha. Quer saber a diferença. Quando a gente quer saber a diferença, a continha de menos. C. No Brasil, as medidas de temperaturas registradas na região sul são mais altas ou mais baixas que na região nordeste. Região sul é a região mais fria do nosso país. É onde que fica Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É até onde, se vocês estiverem vendo jornal, e ver jornal é muito importante, foi lá no sul, em Santa Catarina, que teve o ciclone, né? O vento muito forte, entendeu? Eles dizem que eles classificaram como ciclone bomba, que morreram até 10 pessoas lá em Santa Catarina. A previsão é até que hoje, na terça, teria outro ciclone lá, não tão forte igual teve, mas que teria outro. Então foi nessa região, né? A região sul é a região mais fria do nosso país. A região nordeste é a região mais quente. As praias do nordeste são conhecidas como as praias de águas mais quentes, entendeu? No nordeste dificilmente faz frio, lá sempre está bem calor, tá? Então já dei uma dica aí para responder. Letra D. Qual é a medida de temperatura que possibilita a água passar do estado líquido para o estado sólido? Bom, a temperatura para passar do líquido para o sólido, a temperatura ela tem que estar bem mais fria, né? Porque se está no estado líquido, a água, por exemplo, a água que a gente bebe,
E se eu pego um copo, boto a água e boto na geladeira, aonde que eu tenho que colocar esse copo para a água virar gelo? Então, como é que tem que estar essa temperatura? Tem que estar bem baixa, né, gente? Senão não vai virar gelo, vai continuar água. Número 2. Observe o gráfico abaixo com os registros da temperatura de um determinado dia e responda as perguntas a seguir. Então, a gente tem aí uma paisagem de praia, né? Parece que é um dia de sol. Temperatura em graus Celsius. Aqui embaixo são as horas, ó. E aqui subindo é a temperatura. Deitado está as horas. Em pé está a temperatura. Tá? Em que horário foi registrado a maior temperatura? Vocês vão olhar pela bolinha, tá vendo? Ó. A linhazinha verde, a bolinha indica os horários, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, a primeira bolinha tá no 0 horas, a segunda bolinha tá no 2. Vocês vão ver em que horário foi registrada a maior temperatura, aonde tá maior essa linha aqui, e vão colocar lá. Em que horário foi registrada a menor temperatura, em que horário a temperatura se manteve estável, qual a temperatura aproximada registrada às 10 horas. Então, vocês vão lá nas 10 horas e vão ver qual é a temperatura que foi registrada. E letra C, em que horário a temperatura se manteve estável, que ela permaneceu, né? Nem tão frio, nem tão quente, se manteve, tá? Uma das praias mais lindas do mundo, Copacabana, também atrai turistas pela diversidade de entretenimentos e deliciosa gastronomia. Carinhosamente chamada de Princesinha do Mar, a praia de Copacabana é conhecida por sua beleza inigualável, sendo uma das mais famosas do mundo. Leia a seguir a notícia. Praias lotadas marcam sábado de sol, a sensação térmica de 46 graus no Rio de Janeiro. 46 graus no Rio de Janeiro é muito calor. O sol forte e o calor no Rio continuam na tarde deste sábado e a temperatura de 38 graus Celsius registradas em Guaratiba, na Zona Oeste, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, levou cariocas e turistas às praias da cidade que continuam lotadas. A estação do ano que mais se identifica com a notícia acima é... Então, qual é a estação do ano? A gente tem 4 estações do ano: verão, inverno, primavera, outono. Qual é a estação do calor? Fácil, né, gente? A gente aprende isso desde cedinho. A gente aprende. Aí vocês colocam lá qual é. Espaço de pesquisa, vocês têm uma pesquisa. Eu vou pedir para que vocês pesquisem no Google. E na sexta-feira, que eu vou voltar corrigindo essas páginas, porque eu não tô dando a resposta, tá? Vocês que vão dar. Eu volto explicando, né? Fazendo com vocês com as respostas. E fixando as medidas de comprimento, como eu falei com vocês. Então, vocês vão pesquisar qual é a diferença entre temperatura e sensação térmica. Bota lá no Google o que é temperatura e o que é sensação térmica. Ele vai explicar, vocês vão copiar aqui, tá? Número 5. Fernanda mora em Campo Grande. Observe a previsão de tempo de algumas localidades. 8/12/2019. Então, a gente tem cidades próximas. Nilópolis agora está com 27 graus, mas a sensação térmica é de 27 também. Cabo Sul, 26 graus, a sensação de 27. Mesquita, 27 graus, a sensação também de 27. São Mateus, a temperatura 28, a sensação térmica de 29. Nova Iguaçu, 28, a sensação térmica de 29. Tempo agora em Campo Grande, 28 graus, com sensação térmica também de 28 graus. Chuva sem possibilidade, 0. Vento de 16 km por hora, umidade 49, umidade do ar. Raios última hora, 0. Queimadas, foco 0. O sol nasceu às 5 da manhã e vai se pôr às 18h30. A lua é a lua crescente. Que outros locais têm a mesma temperatura que o bairro de Campo Grande? Então, vocês vão olhar, mesma temperatura. Campo Grande está com 28, vocês vão ver qual que tem a temperatura de 28 e vão colocar aqui. E qual a sensação térmica de São Mateus? Sensação térmica de São Mateus, está escrito aqui.
É aquecimento global. Você sabia que a temperatura do planeta Terra está aumentando mais do que devia? Converse com seu professor, ele tem informações importantes para você. Quer saber mais? Assista o vídeo do link abaixo, tá? Se vocês forem lá no YouTube, vocês vão assistir esse vídeo e vai explicar o aumento da temperatura do planeta Terra. Isso é devido à nossa camada de ozônio está mais fraquinha também, né? Que a gente tem uma proteção no planeta Terra, que evita que os raios solares entram com maior frequência, com mais rapidez, entendeu? Essa barreira evita que eles entrem, mas entrem com maior proteção. Só que a gente está tendo problemas e o aquecimento global, né? Tá surgindo aí e não faz bem para a gente, para os seres humanos, seres vivos em geral, tá? Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês assistam o vídeo lá, tá? Olha, tá muito fácil a matéria de hoje, muito fácil mesmo. Então, vocês vão fazer a 116 e a 117, tá? Ó, chuchu beleza. E na sexta-feira a gente vai corrigir, tá? Tá ok? Um beijo, fiquem com Deus. Na quarta-feira eu volto com vocês em ciências.